voltemos aqui. Mas eu vou falar aqui sobre esse toda. Todo quarto de menina é rosa. Reescritura. Todo o quarto da menina é rosa. Totalmente diferente. A menina é outra. Aqui é qualquer menina e aqui é uma menina específica, e eu vejo isso determinada, né? De novo, determinada, eu vejo isso pela presença do determinante artigo. E aqui eu tenho esse toda. A presença do artigo modifica a minha informação. E a segunda, eu tenho aí, aqui ele trabalha muito bem esse norte. Exatamente. Olha, usa-se o artigo depois do pronome definido para conferir uma ideia de totalidade especificada. Se eu não tenho o artigo, ele assume uma noção de qualquer. Aqui, qualquer quarto. Diga, amor. Eu estava lembrando dessa prova. É uma prova estilo CESP. Ele perguntava, é uma prova antiga. É uma prova da época. Lembram do concurso da Embasa? É uma prova da época do concurso da Embasa. Eu lembro disso porque um aluno que fez a prova. E aí, Marcelo? Essa que eu estou pensando exatamente é da época do concurso da Embasa, em 2009. É uma prova de 2009. Ele perguntava se na escrita todo mundo, havia no texto a estrutura todo mundo. Quando fala parece temor, né? Todo mundo. E todo o mundo. Pô, a gente vê que é diferente, só que ele não focou exatamente a estrutura. Ele perguntou sobre isso aqui. Ele perguntou algo relacionado com em qual está dando ideia de totalidade e em qual está dando uma ideia de generalização. Aqui é totalidade, aqui é generalização, porque eu tenho a ideia de qualquer um. Esse mundo aqui ele está personificado, né? E esse aqui é a ideia de totalidade. Não pode. Não, é porque como é indefinido, você fica com essa noção de ter essa possibilidade de generalização. Aí. Peraí. Que agora a foto do Orkut é assim, né? E a foto do Facebook é assim. Próxima curiosidade. Antes de pronomes possessivos, o uso do artigo é facultativo. Clarice Maria. Posso ir? Isso aqui também é super importante para a ocorrência de crase. Por quê? Lembram que o artigo possessivo, o pronome possessivo, ele tem uma ideia também de determinação? Lembram disso? Eu falei, né? Quais são as classes gramaticais que podem servir como determinantes? Artigos, numerais, alguns numerais, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Aí nós temos o seguinte. Sua irmã chegou. E a sua irmã chegou. Vai deixar de ser a sua irmã? Não deixa de ser a sua irmã. Então, olha, a presença desse artigo, ele não altera a irmã. Por isso que a presença desse artigo é o que a gente chama de facultativo. Gente, pelo amor de Deus, ser facultativo é ser o seguinte, você poder ou não colocar sem comprometer sentido. Todas as vezes que houver um comprometimento de sentido, há um comprometimento da utilização. Então, deixa de ser facultativo. Rose, não entendi. Vou relacionar isso aqui ao uso de acento grave, tá?
O próprio pronome está determinando. Então, é por isso que é facultativo. Reparem só, se eu digo, vou à festa a festa junina. E vou à festa junina. Peraí. A sua festa junina. E vou à sua festa junina. Vou colocar até um desdobramento aqui. Vou à festa junina. Ok. Nós sabemos que o acento grave, indicativo de crase, ele acontece ali com a regra dos 100%. Para eu ter a regra dos 100%, eu preciso ter 50%, equivalente a quem? A preposição, mais 50%, equivalente a quem? Aqui a gente está trabalhando com artigo, mas não é somente artigo, tá? É a fusão entre dois fonemas idênticos, A mais A. No caso, aqui estamos tratando do artigo. Aí eu sei já que o verbo ir, quem vai A. Se essa estrutura é requisitada pelo termo ir, significa dizer que essa estrutura é uma preposição. Equivale aos meus 50%. Bacana? Posso ir, não posso? Eu tenho já a certeza de que em todas as estruturas eu preciso do acento grave? Eu tenho essa certeza? Tenho essa certeza? Não. A gente tem que batalhar pelos outros 50%. E nessa batalha pelos outros 50%, o que que eu vejo? Esta festa aqui, esta festa junina, eu tenho a obrigação de ter um artigo acompanhando essa festa junina? Eu sei qual é a festa junina, eu sei qual é o tipo da festa. Eu só sei qual é o tipo da festa. Se eu quiser especificar, eu posso colocar um artigo aqui antes de festa. Não posso? Mas especificar, não. Determinar. Se eu quiser determinar, eu coloco um artigo. A colocação de um artigo antes da estrutura festa junina é obrigatória? Depende do obrigatória. Depende do objetivo. Se depende do objetivo, é facultativa a colocação do artigo? É facultativa? Facultativo é aquilo que você pode ou não colocar sem comprometer o sentido. Se depende do objetivo, significa dizer que compromete sentido. É igual aquela estrutura que nós vimos ainda há pouco. Todo quarto de menina e todo o quarto da menina. O meu objetivo muda. Como o meu objetivo muda, a utilização ela não é facultativa. Então, colocar essa estrutura com acento grave é uma informação. Colocar essa estrutura sem acento grave é outra informação. Já aqui embaixo, eu vou à sua festa junina. Eu já sei qual é a festa, independente de haver ou não um artigo. Então, se eu sei qual é a festa, independente de haver ou não um artigo, aí sim o meu uso é facultativo. Porque não vai alterar. Porque não vai alterar o meu sentido. Na de cima altera, por isso não é facultativo. Na de baixo não altera, por isso é facultativo. Deu para entender direitinho? Infelizmente, nós não temos essa noção ligada. O artigo aqui. Exatamente. Depende, porque o tanto faz depende do enunciado de sua questão. Se o enunciado de sua questão pedir para que haja a ocorrência do artigo mantendo correção e sentido, aqui em cima, não. Porque muda o meu objetivo, muda, portanto, o meu sentido. Aqui embaixo, muda o sentido? Não, então é facultativo. Então depende muito do enunciado. Às vezes eles norteiam você para a análise do uso facultativo do processo. E aí você tem que ficar esperto, porque se é o uso facultativo, né,
você não tem como indicar que algo que altera sentido tem uso facultativo. E a beleza disso é você perceber que o importante está ligado ao uso do artigo. Que é melhor você detalhar a importância do artigo em todo esse processo. Vamos voltar para as curiosidades? Opa! Aqui. A utilização do artigo indefinido pode indicar uma ideia de aproximação numérica. E por isso que a gente acaba fazendo tanta confusão entre um numeral e um artigo indefinido. Quando eu falei, por exemplo, que eu comi um milho. Eu não sei qual é o milho, mas eu também estou quantificando a ideia do milho. Por isso que é essa aproximação numérica. O artigo também é usado para substantivar palavras oriundas de outras classes gramaticais. Se tem como diferenciar o artigo de um numeral, só o contexto. É o contexto que vai indicar para você se a ideia é quantitativa. Aquele artigo um e uma. Só o contexto vai poder fazer essa diferenciação. Tem uma frase até que com a qual eu trabalhava. Tenho um amigo colorado que chora muito. Colorado. Quando o Inter perde. Parece, né? Não é o Chapolin Colorado, não. É porque os torcedores do Inter, eles são chamados de Colorado. Também não sabia, não. O texto que me esclareceu isso. Olha, veja só. Qual é a classe gramatical desse um? É o quê? Qual é a classe gramatical? É o grande problema de vocês. Quando alguém pergunta, numeral, quando alguém pergunta qual é a classe gramatical, vocês tendem a pegar a palavra e ficar olhando a palavra. Você não olha a frase. E em português não funciona assim. Você tem que analisar, às vezes, o período inteiro. Ler para entender o processo. Porque gramática nada mais é, gente, do que um processo comunicacional. Sim, mas qual é a classe gramatical? Esse amigo está determinado ou não está determinado? Está determinado. Se eu sei qual é o amigo, porque ele é um amigo colorado e é aquele que chora muito quando o Inter perde. Eu sei qual é esse cara. Eu tenho um determinante aí, eu tenho uma relação determinada. Então, esse ele não pode ser um artigo indefinido. Esse me dá a ideia de quantidade. E por isso é um numeral. Agora, a gente só consegue reagir bem para a classificação de um numeral quando nós colocamos essa estrutura no contexto. Fora do contexto, a gente não consegue. O artigo indefinido indefine. Você sabe qual é o amigo? Não pode ser artigo definido, porque o artigo definido já tem as suas formas. Os, as. Diga, gato. Se você falasse, você tem um amigo colorado. Aí dá para entender que você não sabe qual é esse amigo no momento da comunicação. E aí, se você não consegue identificar a identidade desse amigo, significa dizer que é um artigo indefinido. Mas aqui não está relacionado a uma perda de identidade desse amigo. Você sabe qual é esse amigo. Então, esse amigo já está determinado por outras estruturas na frase. Então, se está determinado por outras estruturas na frase, a estrutura que determina é essa aqui, ó, que chora muito quando o Inter perde, que é uma estrutura introduzida por um pronome relativo que está restringindo o amigo, limitando qual é o amigo. Então, ao limitar qual é o amigo, determina qual é o amigo. Também é a função de uma oração adjetiva restritiva, determinar a identidade de determinado substantivo. Deu para entender direitinho? Foi a última observação, né? A última curiosidade lá foi essa, não foi?
Ah, a última curiosidade aqui a respeito das palavras que são substantivadas decorrente do acompanhamento do artigo. Nós encontramos lá na nossa tabelinha, para a qual periodicamente nós precisamos retornar. De vez em quando vocês precisam se encontrar com aquela primeira aula, tanto do módulo de morfossintaxe quanto do módulo de sintaxe, tá? De vez em quando vocês precisam reencontrar essa aula para conseguir compreender o processo estratégico da análise de língua portuguesa. Eu tenho duas classes gramaticais, que é o substantivo e o verbo. O verbo é importante por quê? Porque ele passa para nós uma informação que pode ser ação, acontecimento, fenômeno natural, posse e pode ser um estado. Mas é ele que vai passar para nós a informação que eu chamo na gramática de predicado. E eu tenho um substantivo, que é justamente a posição de uma coisa. A posição da coisa mais importante é a posição da coisa sobre a qual se informa algo, que é a posição de um sujeito. Mas eu encontro outras classes gramaticais que só se relacionam com o substantivo. O artigo, o numeral, o pronome e o adjetivo. Por que essas classes só se relacionam com o substantivo? Porque você só pode dar características de uma coisa. Você só pode dar uma quantidade de uma coisa. Você só especifica e generaliza uma coisa, dando identificação de gênero, enfim. E o pronome se relaciona com o nome para substituir, ou seja, exercendo a função da coisa, ou para caracterizar essa coisa na sua relação indefinida, quantitativa indefinida ou generalizada, enfim. Como essas classes gramaticais só se relacionam com o substantivo, se vocês encontrarem numa frase qualquer estrutura, olha, se eu tenho aqui a estrutura correr faz bem, minha informação é qual? Alguma coisa faz bem, não é essa a informação? Então a informação é papel de quem? Eu estou passando a informação de que alguma coisa faz bem. Meu verbo é o faz. Eu tenho esta informação, portanto, eu tenho este predicado que indica para mim uma ideia de ação. Correr é verbo também? Não. Por que correr não é verbo? Aqui. Porque correr está na posição da coisa. É o que a gente olha para a palavra e não para o contexto. Aqui, olha, eu posso dizer que o correr faz bem. Assim, no entanto, como o artigo demonstra para mim que essa estrutura não pode ser reconhecida como verbo, e sim como palavra substantivada, eu tenho algumas estruturas que marcam para mim justamente a impossibilidade do acompanhamento de um artigo, e por isso a impossibilidade de classificação como um substantivo. Rose, não entendi. A festa foi animal. Qual é a classe gramatical de animal? Nesse caso, ele vai ser um adjetivo. E por que eu tenho certeza absoluta de que ele é um adjetivo, mas na construção você é um animal? Nessa construção eu não posso chamar de adjetivo. Mas mesmo assim, ser um animal é uma caracterização sua. Não é? Por que aqui ele não é um adjetivo e aqui em cima ele é um adjetivo? Porque eu falei para vocês, olha, que o substantivo, ele se relaciona com numeral, com adjetivos, com artigos e com pronomes. Ok. Se eu encontro uma dessas classes gramaticais aqui se relacionando com um termo, significa dizer que esse termo é um substantivo. Belezinha? Só que aqui eu tenho esse cumprimento. Um animal. Eu tenho um artigo indefinido. Eu sei, portanto, que esta palavra ela tem características de um substantivo, porque o artigo só acompanha quem?
o artigo só pode acompanhar o substantivo. Beleza. Então, isso aqui é, de fato, um substantivo. Só que se eu disser que a festa foi o animal, eu tenho a mesma informação? Não. Eu tenho aqui esse animal sendo colocado na posição de radical. Então, a palavra animal, ela conserva as características de um substantivo? Característica primária, poder ser acompanhada por uma dessas 4 classes gramaticais. Eu posso acompanhar? Posso acompanhar? Posso dizer que a festa foi o animal? Ah, uma que é ótima. Eu estava conversando sobre português com minha filha mais velha. E eu coloquei, Vi, se eu disser que o carro é rosa, essa informação é a mesma coisa de o carro é uma rosa? É a mesma informação? Não. Vocês conseguem, nessa construção aqui, vocês conseguem perceber claramente que quando eu digo que é uma rosa, vocês veem o quê no carro? Uma rosa. E aqui vocês não veem uma rosa. Eu não posso, eu mudo. Não é um uso facultativo do artigo. Porque a presença do artigo vai mostrar que rosa aqui é um substantivo. E a impossibilidade de eu colocar o artigo porque eu mudaria o sentido, mostra para mim que esse rosa é um adjetivo. A mesma coisa de baixo. Porque se fosse substantivo, poderia ter adjetivo, numeral, artigo ou pronome. Se eu não posso ter essa relação, não é um substantivo. Deu para entender? Deu? Direitinho? O que eu repito sempre em relação às classes? Se as palavras se comportam diferentes, elas vão ser diferentes. Se eu tenho uma palavra aqui que pode... que será aqui acompanhada por um artigo, eu tenho um substantivo. Mas no momento em que eu não posso acompanhar este termo por um artigo, eu posso ter um substantivo? Não. Qualquer substantivo poderia ser acompanhado por artigo. Nesse caso, não pode. Porque eu mudo a minha informação. Deu para entender direitinho? Deu para entender, Marcelão? Posso ir, não posso? Isso aqui é super importante para uma outra regra de concordância. Vejam quantas regras de concordância nós vimos na análise de uma aula de artigo. Eu tenho para a concordância a seguinte observação. Substantivos aplicados como adjetivos. E aqui, ó, não é somente aplicados porque eles vão caracterizar, é aplicados porque perdem, ó, isso vai acontecer quando perdem característica de substantivo. Como, por exemplo, a de ser acompanhado acompanhados, que eu estou falando do plural, por artigos. São invariáveis. Qual é a regra? Substantivos aplicados como adjetivos são invariáveis. Mas eles só serão invariáveis se eles perderem a característica de um substantivo. A principal característica é poder ser acompanhado por artigo. Deu para entender direitinho? Aqui, portanto, se eu tiver mais de um carro nessa construção, os carros são como é que eu vou fazer? São rosa. Porque rosa aqui, eu tenho que mostrar que rosa aí não é um substantivo. Se fosse cinza, os carros são cinza. Porque cinza é a substância que dá nome à cor. Mas é a substância. Então eu quero marcar que não é cinza.
Não foi roubado e depenado e queimado e virou cinza. Eu estou falando sobre a característica dele. Então, isso aqui é um substantivo que perde as características do substantivo para ganhar características de adjetivo. Ok? Deu para entender direitinho? Ok. Os artigos indefinidos são aqueles usados para indicarem seres de modo vago, impreciso. Assim verificamos os exemplos. Uma aluna sobressaiu entre as demais, umas alunas se sobressaíram entre as demais. Algumas gramáticas apresentam até mesmo essa estrutura de artigo indefinido como um pronome indefinido. Tá? Porque ele pode ser substituído por algumas. Algumas alunas se sobressaíram. Aí vocês vão encontrar essa estrutura em uma outra classe gramatical também, que é a classe de pronomes indefinidos. Os artigos e as contrações. Aqui é também sobre sintaxe. Deixa eu pegar aqui. O que nós aprendemos? Que de mais a dá o quê? Dá. Quem mais a dá o quê? Não. Que por mais a dá igual a pela. Só que a gente pode dizer para mais a dando pra. Mas a gente fala isso, não fala não? Na oralidade a gente pode falar. Mas na escrita a gente não pode fazer. Na forma culta, nós não podemos fazer. Tá? O pra, o pro. Pro dia nascer feliz. Né? O primeiro dia. A gente acaba apresentando isso aqui. Mas essa contração, ela não é permitida pela norma culta. Essas aqui, elas são permitidas pela norma culta. O que no entanto, alguns concursos apresentam lá na... E tem sido muito comum, gente. Essa pergunta aqui tem sido muito comum. É incrível como eu tenho visto nos últimos 5 anos uma recorrência deste questionamento aqui, tá? Apesar, por exemplo, apesar do menino ser gatinho, não vale nada. O que nós temos aqui? Uma frase correta de acordo com a norma culta de língua portuguesa? É de acordo com a norma culta? Ai, não, aí você está pensando no coloquialismo. Eu estou pensando na correção gramatical. É correta de acordo com a norma culta de língua portuguesa? Perfeito. Olha, o que acontece? A contração ela tem que acontecer. No entanto, existem algumas observações ligadas a um sujeito. Menino é sujeito, não é? Menino é sujeito de qual verbo? Do verbo ser. O que é sujeito? Elemento sobre o qual se informa algo. Elemento sobre o qual se informa algo. Belezinha? Não termina aí essa minha observação sobre o sujeito. É uma posição preenchida ou não. Belezinha? Não termina aí a observação sobre o sujeito. É uma posição que não pode ser precedida por preposição. Como algumas pessoas chegam até esse ponto da análise sobre o sujeito. Aí quando elas veem esse de aqui, porque de não é preposição, o do aqui foi a contração do de mais ó. Aí quando vem esse de, pensam logo que menino não é sujeito. Mas tem como eu dizer que menino não é sujeito do verbo ser? Quem é gatinho? Eu tenho como inventar que não é? Não. E aí nós temos uma complementação. Uma complementação dessa observação aqui sobre o sujeito. Quando precedido
em casos de sujeito, de verbo, no infinitivo. Não pode haver contração de preposição mais artigo, de preposição mais pronome, ok? Então, isso aqui, olha, não é de acordo com a norma culta. Porque como o sujeito menino é um sujeito de um verbo no infinitivo, essa contração ela não é possível. Se por um acaso não fosse do menino, se fosse a estrutura apesar de ele ser gato. Eu não posso colocar o dele, posso? Porque não vai poder fazer contração. Eu não posso colocar apesar de aquele ser gato. Eu não posso colocar o daquele. Porque não vai poder haver contração. Entenderam? Então, todas as vezes que encontrarmos pronome pessoal do caso reto, pronome demonstrativo ou artigo, a contração ela não é permitida. De acordo com a norma culta. Deu para entender direitinho, não é? Fora isso, a gente tem condições de... Não pode ser do. Não pode ser dele, não pode ser daquele. Tem que ser apesar de o menino, apesar de ele e apesar de aquele. Isso cai muito nas questões de reescritura, quando ele pergunta qual é a estrutura que está correta de acordo com a norma culta. E aí, de vez em quando, ele coloca o do. Você passa sem analisar. Só do. Essa distração, você tem contração. Você vai descontrair quando encontrar justamente uma posição de sujeito do infinitivo. Só vai ser para esse caso. Porque o sujeito não é uma estrutura que pode ser precedida por preposição. Mas às vezes ela é precedida por preposição. Aí, nesse momento em que ela é precedida por preposição, apenas quando for sujeito de um verbo no infinitivo, para eu mostrar, para eu conservar a análise de sujeito, eu não posso fazer contração. Porque o sujeito é uma posição soltinha. Ele se liga a, ele não é ligado a, entendeu? Então, como ele precisa ser uma posição soltinha, eu não posso contrair. Não. Não. No caso de objeto, eu tenho que contrair. E só não vou contrair no caso de sujeito. Essa observação está bem clarinha aqui, ó, do processo. A contração com preposições, e caso o artigo preceda sujeito de verbo no infinitivo, jamais irá contrair. Então, essa observação que eu acabei de dar para vocês está aqui.